quero ler uma palavra. Eu quero estar falando sobre o medo. Este tema, nós vamos dizer assim, estudar, fazer um estudo na palavra de Deus, de textos, onde fala sobre situações que homens e mulheres tiveram medo. O que acontece? Nós sabemos que vivemos num tempo onde o medo ele tem invadido as mentes, e esse sentimento de medo muitas vezes ele tem uma reação traz uma enfermidade na vida da pessoa. Muitas vezes a pessoa acaba entrando em depressão, tem muitas síndromes, tem muito complexo, às vezes por causa do medo. Se você for investigar, se você for analisar a história, você descobre que por causa de um sentimento, de uma situação nova, por medo, o medo causa o medo tem uma consequência no ser humano que pode vir a trazer enfermidades e tantas situações. Então eu quero começar esses estudos em Gênesis 16, onde fala sobre Sarai e Agar. Essa é uma história bem conhecida, a gente sempre ouve assim muitas mensagens sobre esse texto, falando sobre Sarai, falando sobre Abrão, a experiência que eles tiveram de uma promessa que Deus fez. Mas eu quero falar hoje com você sobre Agar. Quem já leu essa passagem, conhece bem essa história, vai entender assim melhor do que eu estou falando. E você que não leu ainda, quero convidar você a ter uma experiência muito interessante, que é de ler a história da aliança que o Senhor faz com Abraão, a promessa que começa ali no capítulo 15. Se você tiver interesse de ler, leia, é muito boa essa história. E no 16, nós poderíamos, nesse texto, falar sobre muitas coisas, sobre ansiedade, inclusive. Hoje eu vou falar sobre o medo, mas tem sobre ansiedade, preocupação excessiva, o famoso dar um jeitinho, que muitos até dizem que o brasileiro é conhecido por sempre dar um jeitinho. E muitas vezes esse dar um jeitinho torna-se um hábito, faz parte da personalidade da pessoa, que afeta o relacionamento dela com Deus. Ela acaba querendo dar um jeitinho em tudo e não espera o tempo de Deus, que é o que acontece nessa história aqui de Sarai e Agar. Mas eu quero ler com você justamente o versículo onde, no capítulo 16, do 6 até o 14, que diz assim: Respondeu Abraão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a, e ela fugiu de sua presença. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe Agar, serva de Sarai: De onde vens? E para onde vais? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Volta para tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que, por numerosa, não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Concebeste e darás à luz a um filho,
a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava: Tu és Deus que vê. Pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Por isso aquele poço chama Beer-Lahai. Está entre Cádiz e Bered. Eu só vou assim, para você que não conhece ainda a história, só falar um pouquinho sobre o porquê que Abraão, que nós começamos a ler aqui, que Abraão diz para Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Por quê? Porque Deus havia prometido um filho. E o tempo foi passando, e Sarai começou, como toda mulher criativa, cheia de ideia, começou a pensar: como que vai vir esse filho da promessa? Eu já estou de idade. Deus falou que vai dar. Será que não é através de... Será que de repente eu tenho que fazer alguma coisa? Eu tenho que dar uma ajudinha para Deus? Na verdade, Deus não disse que ia precisar da ajuda deles, porque Deus, quando Ele quer que você faça algo, Ele fala claramente com você o que você tem que fazer. No caso deles, eles tinham uma promessa e Deus disse: vai acontecer. Ele não deu dia, nem hora, nem ano. Ele disse: vai acontecer. A confiança deveria estar na palavra desse Deus. E aí, Sarai, cheia de ideia, falou: será, Abraão, que se eu entregar essa serva, será que não pode ser através dessa serva egípcia que o Senhor vai nos dar o filho da promessa? E foi assim, tirou Agar da posição de serva, colocou numa outra posição. Então, quando a gente pensa em Agar, eu fico imaginando assim, como isso deve ter mexido com o emocional, com a estrutura dessa mulher. De escrava, de serva, ela passa a ser como esposa, aquela que se deita com Abraão para engravidar e dar a ele o filho da promessa. E aí foi isso que aconteceu. Ela engravidou. Cada um tem um direito de pensar algo. Quando a gente lê a Bíblia, muitas vezes a nossa mente faz uma viagem. Parece que aquilo começa a passar diante dos nossos olhos. Assim, eu começo a pensar como mulher, o que uma mulher passa quando ela está grávida. E no caso dela, que era escrava e de repente foi colocada para ser a mãe do filho da promessa. Era uma posição especial, importante. E aí o que aconteceu? Subiu para a cabeça e ela começou a desprezar a sua senhora. E isso causou o quê? Irritação normalmente. Sarai começou a olhar e pensar assim: puxa, mas foi só colocar ela na posição de mãe do filho da promessa. Subiu para a cabeça. Está toda orgulhosa e foi reclamar com o marido. E o homem, no caso Abraão, ele disse assim para ela, assim, ó, como se dissesse assim: o problema é seu, a serva é sua, só faltou dizer, a ideia foi sua, então faz o que você quiser. É mais fácil, né? A gente passar a responsabilidade totalmente pro outro. Faz o que você bem entender. O que aconteceu? Ela simplesmente humilhou, começou a humilhar a serva.
Como será que ela humilhou? Vamos imaginar uma mulher grávida que foi tirada de uma posição de serva, colocada na posição de mãe do filho da promessa. Como que Sarai poderia humilhar ela? Você é uma escrava. Você está aqui de favor. Quem você pensa que é? Só porque você está grávida do meu marido? Esqueceu até qual era o propósito antes, que era colocar ela, assim, anulou o sentimento de Agar. Anulou como se ela fosse simplesmente um objeto, uma barriga de aluguel, aquela que só que ela tinha sentimento. Aí começou a humilhar. Sabe lá quantas coisas. Talvez eu fico imaginando que poderia ter mudado ela de lugar na casa, poderia de repente começar toda vez que ela vai comer, falar alguma coisa, situações que pode humilhar essa mulher. O que aconteceu com Agar? O que acontece com a gente? Com todo ser humano quando enfrenta uma situação de medo. Ela ficou com medo, porque de repente começou a vir mesmo na mente. Espera aí, ela caiu, como diria o outro, caiu a ficha. Eu sou uma escrava, eu sou uma serva. O que vai acontecer comigo? Ela decidiu agora que eu sou simplesmente a escrava. E aí, o pavor, o medo começou a entrar e ela fugiu. Todo mundo tem vontade de fazer, fugir. Só que acontece uma coisa interessante com Agar. A palavra diz assim lá no versículo 7. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, o anjo perguntou para ela assim: Agar, serva de Sarai, o anjo lembrou bem quem ela era, já estava doendo, muitas vezes é assim, para sermos tratados, o Senhor mostra a situação para que você saiba qual é a área que vai ser tratada. De onde vens e para onde vais? E ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. E o anjo falou para ela aquilo que com certeza ela não queria ouvir. Ele dizia assim, volta para sua senhora. Humilha-te sob suas mãos. Vai lá, volta lá. Não está na hora de fugir. Não é assim que as coisas vão acontecer. Você precisa voltar. Volta lá. Humilha-te no sentido de suporta. Fica lá na posição. No lugar onde colocaram você nessa brecha, fica aí. Não sai daí. Olha que interessante o que o anjo diz para ela. Ele diz assim, humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Quer dizer, o próprio Deus está dizendo para ela assim. O anjo disse assim: vai, fica lá, e fez uma promessa para ela. Deus estava dizendo: eu não vou te desamparar. Volta, fica lá. Olha, esse filho que você está esperando, inclusive dá um nome para ele, Ismael. A quem chamarás Ismael? Imagine que situação. Então, quando o medo toma conta, o que acontece? É o que nós vamos ver aqui com Agar. Preste bem atenção nessa primeira parte da história. O anjo vem, faz uma promessa, dá um nome para o filho. Ele se chamará Ismael, porque o Senhor acudiu na tua aflição. O Senhor ouviu o seu coração aflito. Então, na hora do medo, na hora do desespero, você precisa olhar para quem ela confessa que ela diz assim, tu és Deus que vê. Ela chegou a essa conclusão. Ela invocou o nome do Senhor
que lhe falava: tu és o Deus que vê, pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Eu esqueci que Deus está me vendo. Deus está olhando a minha aflição, essa situação que eu estou passando de medo. Eu não sei o que vai acontecer comigo. Será que depois que eu ganhar esse filho eu vou ser jogada num canto, eu não vou poder criar o meu filho? O que vai acontecer? Era uma responsabilidade muito grande sendo colocada sobre aquela serva, sobre aquela escrava. Ao mesmo tempo que ela não podia assumir, como diz o outro, como ela quis fazer, de repente começar a esnobar a sua senhora, que eu que estou carregando o filho da promessa. Você não pode ter filho, eu vou dar o filho da promessa para Abraão. Não. Apesar dela não poder viver esse lado, era uma situação de muita responsabilidade. E às vezes, quando nós somos confrontados com situações onde nós somos expostos, os seus sentimentos, suas emoções, muitas vezes ninguém pensou em você, como você reagiria, se você ia suportar, se você ia gostar, simplesmente coloca você numa situação, ou às vezes a própria vida, as circunstâncias do dia a dia, você começa a caminhar e você, muitas vezes, um exemplo, essa situação difícil. Os jovens hoje começam a namorar, um namoro que não tem regras mais, não tem limites mais, eles começam a namorar e o que acontece? A intimidade começa a aumentar, começa a se ver com mais frequência. Ninguém está ali pensando na consequência desse aonde vai levar tudo isso. Aí começa a namorar, e beijinho pra cá, beijinho pra lá, aí começa a se ver sábado, daí depois sábado e domingo, depois sábado, domingo, sexta, sábado e domingo, e começa a se ver todo dia, e aí começa a ter a intimidade maior, e beijinho pra lá e beijinho pra cá. Ninguém para pensar que pode acontecer o quê? Uma gravidez. Então uma pessoa às vezes está muito feliz num relacionamento. Hoje em dia é muito normal isso, as pessoas vivem em relacionamentos abertos. E infelizmente isso dentro da igreja também, onde deveria ser diferente, mas acontece. O número de moças que casam grávidas dentro da igreja, isso é frequente, infelizmente. Mas assim, por quê? Porque começa a namorar e aquele relacionamento começa a estreitar e ninguém pensa que pode vir uma gravidez. E aí? A moça descobre-se grávida. Ela não pensou na reação que os pais teriam, ela não pensou que uma gravidez muda totalmente a sua vida. Depois que nasce o filho, você nunca mais será a mesma. É uma mudança, sim, e é uma mudança que você não pode dizer: eu não gostei da experiência de ser mãe, vou voltar atrás. Não tem como voltar atrás. Uma vez que você começa a gerar um filho, dia após dia, a mudança, ela é certa. A gravidez é uma dessas situações de medo. A pessoa fica pensando: e agora, como que vai? Será que eu vou ir até o fim essa gravidez? Será que eu vou ter saúde? Tem pessoas que só pela insegurança de não saber o que vai acontecer amanhã, o pavor, o medo entra no coração e ela começa a sofrer. Como que vai ser? Será que vai ser assim? Será que vai... sofrer por antecipação. Agar, diante dessa situação que ela foi confrontada, ela foi jogada numa situação assim, tirou ela daqui, do seu lugar bonitinho, ela estava muito bem, limpando, servindo, funcionando, de repente olharam para ela e falaram assim: opa, pode ser ela, a mãe do filho da promessa. Tira ela daqui, coloca aqui. Ninguém pensou nos seus sentimentos. E quando veio todo esse turbilhão de sentimentos e emoções que mexeram com ela e que levou ela a ter uma atitude que a sua senhora não se agradou, veio medo. Ela fugiu e esqueceu que Deus olhava para ela naquele lugar. Ela disse: não olhei eu para o Deus que tudo vê.
essa primeira parte, então, que maravilhoso, né? Ela entendeu, né? O anjo falou com ela, Deus passou essa mensagem para ela, volta, não é hora de fugir, volta, fica lá. Eu sou com você, escolheu o nome do filho e tudo mais. Então, nós vamos agora para uma outra parte, que está no capítulo, deixa eu ver aqui, 21, capítulo 21 de Gênesis. Vamos para a segunda parte desse texto.